até agora. Além do aspecto jurídico, a gente vai analisar também a partir de agora aspectos políticos, desse possível escândalo envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Para isso, convido também aqui para a nossa roda de conversas, digamos assim, a professora Bia Gomes, nossa analista política. Professora Bia, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso O Povo News. Como o professor Mioto falou, CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, Tem aí Alexandre de Moraes no alvo, mas a gente conhece muito bem como é que funciona, o processo de lobby ali dentro do Congresso Nacional. Então não duvidaria também se muitos políticos aí, de alguma forma também estejam envolvidos com todo esse esquema envolvendo o Banco Master, e talvez até por isso a CPI nem ande. Mas, enfim, vamos torcer para que nada fique aí, de alguma forma, sem ser investigado. Sua avaliação sobre essa postura da oposição, que a gente sabe tem muitos interesses em desgastar a imagem do ministro Alexandre de Moraes, que se tornou, nos últimos anos, o principal algoz da direita aqui no Brasil, principalmente após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ou seja, tem um quê de revanchismo também nesse movimento. Muito bom dia. Bom dia, Ítalo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com certas falas que podem até ficar ruim no futuro, Eu acho que é um time muito estranho e eu tenho sido uma crítica nisso. Eu acho que nesse momento, que a gente tem tido uma busca ativa de figuras da extrema-direita brasileira, cassações, se encontra dinheiro na casa de alguns líderes políticos, várias investigações da Polícia Federal ativas. Você ter esse empenho para se retirar o ministro do STF, que é justamente o responsável por esse processo de uma ofensiva maior contra a extrema-direita, eu acho importante a gente ter uma certa precaução. Eu acho que são denúncias muito graves, que precisam ser averiguadas, são denúncias que precisam mais do que um ouvir falar. Eu acho que falta ainda materialidade, de fato, nessas denúncias. A gente tem falas muito antagônicas, do mesmo jeito que a gente tem uma jornalista apresentando uma fala que nos bastidores foi falado, que o encontro entre o Galípolo e o Alexandre de Moraes teria sido por causa do Banco Master. A gente também tem falas de bastidores dizendo que não, que foi por causa da Lei Magnitsky. Então, o que a gente percebe é que se pegou uma notícia que até então não foi averiguada de forma total e se colocou essa notícia como uma base para a retirada do Alexandre de Moraes, porque há um interesse, sim, muitos políticos da extrema-direita que o Alexandre de Moraes saia, porque ano que vem é ano de eleição, 2026, e eles precisam parar uma série de investigações que quem está na frente é o Alexandre de Moraes. A gente tem que lembrar que o Alexandre de Moraes entrou nessa caçada contra a extrema-direita, principalmente depois da tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez que militares foram presos na história do Brasil por tentativa de golpe de Estado. Então, a gente tem que ter uma seriedade muito grande a analisar essa questão para saber até que ponto a gente está falando realmente de um fato, onde houve um processo de corrupção, houve um processo de tráfico de influência, ou se a gente está vendo um processo que tem como objetivo realmente retirar o ministro do STF que está fazendo uma cruzada contra um grupo político, e esse grupo político é muito forte. Eu acho que é um momento muito crítico, inclusive, da nossa democracia, porque a gente tem uma situação onde o Bolsonaro está preso, a gente tem uma situação onde o Eduardo Bolsonaro foi cassado, e todas essas situações têm uma coisa em comum, o Alexandre de Moraes. Então, você utilizar apenas uma reportagem que ainda não foi aprofundada na investigação como motor para o impeachment de um ministro do STF é um precedente muito perigoso. Então, assim, eu acho que tem que ter investigação, uma investigação profunda, os fatos devem ser apresentados, porque, assim, a notícia, ela só é notícia a partir do momento que ela tem um fato que corrobore ela, É importante a gente deixar isso muito claro, É necessário apresentar os fatos que confirmem esse tráfico de influência entre o Alexandre de Moraes e o Banco Master. Porque se a gente começar só a lidar com ouvir dizer, a gente corre muito risco de colocar a democracia em risco em 2026. E há um interesse muito grande da extrema-direita em retirar o Alexandre de Moraes, tanto que eles foram muito rápidos, Eles pegaram uma notícia e, a partir dessa notícia, eles já promoveram um julgamento virtual e já começaram o seu processo de impeachment, que nunca parou, porque eles estão sempre tentando impeachment o Alexandre de Moraes. Mas é sempre bom lembrar também que o Alexandre de Moraes é só o rosto, e não é um trabalho só dele, Existem outros ministros do STF que também estão nessa cruzada para controlar alguns excessos de parlamentares, vídeo Flávio Dino com a questão das emendas parlamentares.
É isso, sobre esse julgamento virtual de Moraes.